Boa noite, meus amigos. Cá estamos nós em mais uma semana de reunião, com mais uma reunião aqui do NEP Social. Muita alegria. Hoje prosseguimos com o capítulo 10 de Mateus, hoje com o versículo 10, 34. Antes, então, nosso amigo Walter vai fazer a prece para a gente iniciar as nossas reflexões. Por favor, Walter. Então, nós vamos procurando nos unir em pensamento, elevando os nossos corações, a nossa mente, nos acalmando, estabelecendo contato com a espiritualidade que nos envolve esta noite, que nos acompanha e com a qual trabalharemos durante o estudo da noite. Agradecendo a presença desses bondosos irmãos que tanto nos inspiram e nos auxiliam no entendimento dos ensinamentos que serão aqui discutidos, sobre os quais faremos reflexões. E agradecendo a esses companheiros espirituais, nós nos dirigimos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, e agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, por esta chance que nos é dada de refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, tão importante para balizar as nossas ações, os nossos pensamentos e nos auxiliar no caminho de evolução. Pedimos que Jesus e o Pai da vida nos ilumine, nos proteja, nos envolva com sua luz, seu amor, sua misericórdia, para que o estudo desta noite possa ser repleto de conhecimentos, de experiências e de aprendizado. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, voltando aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. Então, hoje a gente vai para 10. Nossa, eu falei 10,34 e 10,35. Na verdade, a gente começou a ver isso daqui a semana passada, né? Acho que só o Walter que não estava aqui com a gente, né? A Silvia e a Zezé estavam aqui. Que é, pois eu vim separar o homem de seu pai e a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E tem uma notazinha do Haroldo que é para separar, dividir em dois, separar duas pessoas ou duas coisas e, por extensão, provocar desacordo, divergência. A gente chegou a comentar isso com o texto do Honório, vocês lembram? Vocês que estavam aqui, né? Que foi um comentário muito interessante, né? Vocês lembram? Vocês querem colocar aí alguma coisa? Quer falar? Silvia, Zezé? Quer colocar o que lembra ou não lembra? Não lembra? Não? Alguma coisa assim. É que essa hora a gente já está com a pilha já está fraca. A minha pilha hoje está fraquinha. No caso, nós temos aí a situação da. Eu lembro, Val, que você colocou, né, da representação, né, do pai, da mãe e da nora e da sogra, né? Colocando assim como a representação de instituições, vamos dizer assim, em que a divergência, né? A separação no sentido de ideias, né?
de posicionamentos importantes, né? Mas que realmente chega a tal ponto em que a gente tem que se posicionar diante da vida, e isso causa mudanças, né? Muitas vezes, se nós estamos, vamos dizer, a própria situação em que muitas vezes nós estamos acomodados, né, na situação de conforto, desconfortável situação, posição de conforto, né? E nós decidimos fazer algo diferente, nos posicionarmos no trabalho cristão, nós vamos ter cobranças, nós vamos ter dificuldades para realizarmos, né, essa virada de página espiritual que nós necessitamos, né? Porque, às vezes, inclusive, quando a gente está nessa zona de conforto em que a maioria está, ninguém mexe com a gente, né? Tá tudo bem, né? Fulano tá vivendo a vida, tá aproveitando a vida, etc. e tal. Agora, quando a gente resolve se posicionar, aí vem aqueles nossos amiguinhos, né, do plano espiritual, a gerar o desconforto de que nós estamos mudando, dá uma sensação, vamos dizer assim, de perda de controle para eles, né? E acabam tentando bombardear a nossa posição, né? Então, seria mais ou menos isso que eu compreendo dessa questão da separatividade aí, porque a gente sabe que a vida precisa ser mudada, né? Que nem ontem, sobre a questão do egoísmo, né? Como que nós vamos continuar vivendo, né, com o egoísmo sendo tão praticado, né? Tantos irmãos nossos em tantas dificuldades e a gente ignorar isso, né? Então, vai chegar uma hora que precisa extirpar, né? E é aí que o bicho pega, né? Porque quem não caminha junto, vira inimigo. É isso aí. Ô, Val, eu fiz uma colinha, né? No Luz Imperecível, ele está falando o pai como a figura da parte das ideias, do intelecto, e a mãe relacionada às questões dos sentimentos, né? Isso. Então, a gente tem que trabalhar todos os campos, né? Exatamente. Então, o texto que a gente leu, eu acho que até vou voltar, porque o Walter não leu e achei tão interessante, é rapidinho, da Luz Imperecível, né? Sim. É o capítulo 54. Você tem Luz Imperecível, né, Walter? Não tem? Então, aqui ele está comentando exatamente esse versículo, né? Depois tem um outro do Honório também, que comenta o mesmo versículo, mas ele aborda um pouco mais profundo até. Mas olha aqui, ó. Porque eu vim pôr em dissensão. Porque eu vim define o objetivo delineado. Tudo quanto ele falou e fez teve uma finalidade. Dissensão significa divergência, que era o que a Zezé estava comentando aí, né? Jesus, vindo ao mundo, estabeleceu novos sistemas de vida e de relacionamento entre as criaturas. Ele enfatizou o perdão, o amor aos inimigos, a doação da vida pelo semelhante, a perseverança sem desfalecimento. Desde a sua vinda está implantada a luta de redenção dos seres, cujos combates mais acirrados se desenrolam dentro de si mesmos pela afirmação da verdade, sobrepondo-se aos hábitos inferiores que teimam em manter sua hegemonia. Aqui a gente lembra da questão da espada simbólica, né? Que mostra para a gente aquela luta interior nossa, né? Entre os hábitos inferiores antigos e o que a gente
começa a aprender, começa a entrar em contato, e a gente vê a necessidade dessa modificação, né? Que era bem o que a Zezé estava comentando, né? Aí depois ele fala, o homem contra o pai. O que foi interessante, né? Expressa nova mentalidade, fundamentada no Evangelho, que agora buscamos conhecer na luta contra os ascendentes espirituais. São esses elementos que, ressurgindo à tona, procuram reassumir o direcionamento da caminhada, com base em estratégias já superadas. Compreensível, portanto, que a criatura, em processo de aprendizagem, busque com toda a sua disposição, inspirada numa vontade determinante, emancipar-se dos grilhões que a retêm nos quadros inferiores há longo tempo. O que a gente comentou a respeito disso é que essa divergência entre o filho e o pai, vamos dizer assim, a gente lembrou da questão, quem que me gerou? Quem que me gerou foi meu pai, né? Agora, espiritualmente falando, quem que gerou esse espírito, esse patamar evolutivo que hoje eu tenho? Fui eu mesma, não é? Com todas as minhas existências pretéritas, com todas as personalidades que eu vivi, eu fui adquirindo hábitos, né? Que hoje, nessa encarnação, eu tenho dentro de mim, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, essa divergência entre o que eu acredito hoje e os hábitos adquiridos, né? Porque esses hábitos adquiridos, eles acabam entrando quase que no instinto, né? São instintivos, a gente faz, no bate-pronto a gente faz. Quando a gente reflete um pouco, muita coisa a gente muda, né? Mas esse bate-pronto aí, que a gente está brigando dentro de nós mesmos para que seja modificado, que seja sublimada certas atitudes, né? Então, o pai pode representar eu mesma, né? Eu como herança, eu sou herança de mim mesma, né? É isso que pode representar essa questão do homem contra o pai, do filho contra o pai, né? Aqui na concepção dele. E aí, quando ele fala da filha contra a mãe, se o homem contra o pai evidencia as lutas para a posse de novos conceitos contra ideias cristalizadas, num saber eminentemente intelectivo, a filha contra a mãe sugere as dissensões nos campos mais profundos dos sentimentos que alimentamos. Não basta vencer nos terrenos dos conceitos e das informações. Importante agora que saibamos cultivar os nossos padrões de sensibilidade, de afetividade e de entendimento, até que sejam definitivamente estioladas as insinuações que afloram das profundezas da nossa personalidade, ainda afeita à indiferença, ao desamor e incompreensão, reflexos tangíveis do egoísmo cronificado. Olha aí o que a Zezé também comentou do egoísmo, né? Então, ele falando de uma maneira bem simplificada, bem, sei lá, talvez o pai represente as atitudes e a mãe mais os sentimentos, né? A questão da feminilidade, né? Que representa mais a questão do sentimento. Nós falamos assim, não que os homens não tenham sentimentos femininos ou que as mulheres não tenham sentimentos masculinos. Não tem nada a ver com homem, mulher, sexo aí, né? Mas quando se fala em sentimento, afetividade, assim, é mais a questão feminina, né? Então, é trabalhar dentro de nós, como a Silvia estava falando, os sentimentos que a gente cultiva com relação a tudo, com relação ao outro, com relação à família, com relação ao trabalho, com relação aos amigos, com relação a tudo, aos sentimentos. Né?
E depois ele falou da sogra. Nós até brincamos, sogra realmente é sempre um problema. A nora, mulher do filho em relação aos pais dele. Sogra, mãe da esposa com relação ao marido. A nora, como esposa, está sujeita ao marido. Representa um misto de razão e sentimento contra a sogra, que, por sua vez, simboliza a tradição, o preconceito arraigado, as relações estabelecidas pela posição momentânea do ser no contexto social. Jesus sugere a instauração de padrões inovadores contra as facções ultrapassadas das convenções humanas, passíveis de guindá-lo aos planos irradiadores da evolução em novo piso. Então, ele coloca a sogra como símbolo da tradição, que ele fala aqui, né? O marido vem para a esposa e traz todos aqueles costumes, toda aquela tradição que ele traz da sogra, do sogro, né? Do pai e da mãe dele, né? E que traz para um novo lar, para um novo caminhar, que também acaba trazendo esse conflito, entre aspas, né? Essa divergência aí de posições, né? De tradições, de costumes e tal. Então, é esse o texto que a gente leu, Walter, que nós achamos muito bom, né? E vocês querem comentar alguma coisa? É interessante porque tudo isso que está sendo colocado e esse texto, né, ele está no âmbito interno nosso. Isso. Né, da nossa modificação, né, da nossa decisão de seguir os ensinamentos e tudo mais. Interessante que, lendo, a interpretação que eu tive foi outra. Né? Quer dizer, foi no campo externo. Quer dizer, na hora que não há como você tomar decisões e implementá-las lá no sentido de seguir o Cristo, não há como você fazer isso sem você enfrentar obstáculos, sem você enfrentar dissensões, né? Sem você enfrentar críticas. Então, isso independe do campo onde você está, no campo social, dentro da família. Por quê? Porque é o que vocês estavam comentando. Nós somos individualidades como espírito. Né? Se a gente aqui, no plano encarnado, tem uma relação familiar, isso é caminho, é instrumento para a gente crescer. Mas o trabalho é nosso. Então, na hora que quando ele fala da espada, né, que é a sinal da luta, como você mencionou, é o sinal da divisão, quer dizer, aí nem a família, nem o lar pode te dar sustentação. Você pode enfrentar problemas dentro do próprio lar, dentro da própria família, né, com oposições, às vezes, que são duríssimas. E a gente vê isso não só no sentido de seguir a religião ou de seguir o Cristo, né? Mas no sentido de política, no sentido de uma série de outras coisas, onde às vezes os contra-ataques são extremamente agressivos em relação à opinião ou à ação que você toma. Então foi interessante esse começo, porque eu só estava vendo esse lado externo, eu não estava vendo esse lado interno de você com você mesmo, entendeu? Muito legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente passa... Tem um outro texto dele também, que está no livro Evangelho por Dentro. Quem chegou aí? Mateus. Ué, não entrou? Entrou. Boa noite, Mateus. Acho que ele não ouviu. Boa noite, Mateus. Tudo bem contigo? Acho que agora chegou o Neto. Não, o Nilson. Os meninos estão chegando todos agora. Boa noite, Val. Tudo bem? Tudo bom, Mateus? Bom te ver aqui. Maria, Walter, Silvia. Oi. Oi, Mateus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nilson.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Então, tá Nilson. bom. Gente, a gente já deu o princípio aqui, a gente leu um texto que a gente leu a semana passada e que é parecido com esse que a gente vai ler agora, os dois são do Honório. Então, vamos lá. Ô, Val, Fala, lê querida. o trechinho de Mateus, só para eles se... Ah, É, é o versículo, né, que a gente está É. vendo, pois eu vim separar o homem do pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. A gente comentou um pouco semana passada sobre ele, mas a gente está prosseguindo ainda nesse mesmo versículo, que a gente só iniciou, né, um comentário na semana passada. Então, vamos lá, vamos ver esse texto aqui do Honório. Desculpa. Pois eu vim separar o homem do pai. Quando Jesus utiliza o termo filho do homem, deixando entender que o produto do labor humano, em seu sentido de humanidade terrena, é o laboratório abençoado em que o despertamento e o aperfeiçoamento do espírito se dão, caracterizando a marcha evolutiva compatível com os recursos dessa escola, que é a Terra. Está nos ensinando a lógica da providência, pois a síntese das vidas sucessivas representa os tesouros imortais do ser frente ao universo infinito. Ele tem uma linguagem um pouco mais complicada nesse livro que o outro, né? Mas vamos conseguir, depois eu volto aí. Portanto, todas as conquistas do homem terrestre deverão conduzi-lo às mais sublimes expressões da vida. E é Jesus o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade por guia e modelo, que promove, pelos motivos expostos nas citações doutrinárias, a separação do homem, o ser consciente, de seu pai, os automatismos do pretérito subconsciente. Lógica é a depreensão de que cada geração o progresso resume o que fora herdado das anteriores e aperfeiçoa os costumes e hábitos pelo conhecimento futuro, razão raciocinada. Por isso, Jesus, como legítimo revelador dos bens divinos, separa o homem de suas crenças e hábitos primitivos. Na verdade, ele quis dizer a mesma coisa que ele disse no outro, com palavras um pouco mais simples, né, um pouco mais resumido, mas ele levanta aqui a questão do termo filho do homem, né? A gente já comentou aqui a questão do que é essa expressão, né? Mas só para ajudar aqui um pouquinho a compreensão, talvez. A expressão filho do homem, quando Jesus se nomeia como filho do homem, né? Ele primeiro está dizendo que ele é como nós, filho de um homem, de uma mulher. Todos somos filhos de um homem e de uma mulher. Ou seja, ele tá demonstrando a natureza humana dele. Ele está dizendo que ele não é o criador, que ele é criatura, né? Mas a questão é que nele, essa questão de filho do homem, todas essas características humanas que nós temos, todas essas características já foram nele sublimadas. Ele já passou por todas as adversidades, todas as dificuldades, todo o conhecimento necessário para que ele atingisse um patamar que hoje ele tem, né, como um espírito crístico, o nosso governador espiritual do planeta, ou seja, ele já percorreu toda a marcha evolutiva aqui, né, compatível com os recursos dessa escola aqui da Terra. Ele já passou por todos os processos evolutivos que nós estamos passando e já atingiu um patamar diferenciado, é lógico, né? Então, essa luta entre o homem, o filho e o pai acaba sendo essa jornada, essa luta nossa interior de ir deixando para trás, como ele coloca aqui no fundo, né?
deixando as crenças e os hábitos primitivos para trás, né? E adquirindo essas novas compreensões, vamos dizer assim. E então tem tudo a ver com aquilo que a gente falou. O pai seria aquele quem me gerou, né? Quem me gerou foram todas, espiritualmente falando, foram todas as minhas experiências pretéritas, as minhas personalidades pretéritas, né? Todas as minhas existências pretéritas que formaram o que sou hoje, o patamar evolutivo que eu tenho hoje, né? Então, essa divisão entre o homem velho e o homem novo, né? Entre aqueles hábitos antigos que ainda persistem e que nós estamos aqui nessa luta para extirpar aqueles hábitos primitivos, como está aí na última palavrinha, né? Aqueles hábitos primitivos que nós adquirimos e renovar todos esses hábitos, sublimar todas as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos prosseguir no texto aqui? Olha, aí ele fala da filha e da sua mãe. Lá nós vimos a questão com a mãe, a questão dos sentimentos, né? A mulher está mais relacionada à sensibilidade, aos sentimentos, então, a afetividade. Então, é a dissensão entre os sentimentos, a renovação, vamos dizer assim, a renovação dos sentimentos necessária para nessa jornada aqui evolutiva. Então, vamos ler aqui. Se podemos ajuizar, à luz da obra espírita, que a razão humana fundamenta descobertas, apontando rumo e provendo de novas luzes, argumentos, princípios, premissas, etc., a mente da criatura e pode ser interpretada por homem ou varão, o que fecunda, o sentimento tem conotação da mulher, que acrisola e gera para o campo prático da existência, o que no campo mental era apenas ideia, intenção. Assim, separar a filha de sua mãe significa transformar desejos comuns em sentimentos sublimados. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Gente, eu gosto demais desse livro. Aqui eu vou mostrar para vocês de novo. O Evangelho por Dentro. Ele foi psicografado, né, pelo Wagner. Eu tenho ele, Val, ele é muito bom. Ele é excelente, né, Matheus? E o espírito é Honório, né? Honório Onofre de Abreu. E o interessante sempre desse livro é que eu pus aqui em verdinho mais claro, só para tentar ficar mais fácil a compreensão, porque ele já é um pouquinho mais complicado mesmo, né? Mas todas as questões que ele cita a referência, por exemplo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos 625, o Evangelho segundo o Espiritismo, Coríntios, Pensamento e Vida, o Evangelho. Então, principalmente quando você vai preparar uma palestra, por exemplo, você pega um tema daqui, aí você vai lá no Livro dos Espíritos, todas essas referências que ele cita aqui, né? É muito rico, gente, é muito rico. Aí você pode pegar, por exemplo, o Pensamento e Vida e ler lá o capítulo 1 e ver o que ele está dizendo aqui, o que ele está relacionando aqui, né? É um livro riquíssimo, riquíssimo. É muito lindo. Eu falo que o Honório e o Emmanuel é um jogo duro de saber aí quem é melhor. Os dois são ótimos, excelentes. Tem algum comentário aqui? Senão a gente vê aqui a questão da sogra, ó. Temos aqui a expressão dos laços indiretos, mas se podemos ajuizar laços indiretos, lembra que a gente falou? Lá ele estava falando de tradição, né? À luz da obra espírita, que a razão humana fundamenta descobertas, apontando rumos e promovendo de novas luzes, argumentos, princípios, premissas, a mente da criatura. E pode ser interpretada por homem ou varão, o que fecunda, o sentimento que tem a conotação da mulher que a crisole gera para o campo prático da existência. Ué, mas tá a mesma coisa lá, né? Tá a mesma coisa daqui.
Será que eu fiz errado aqui? Desculpa, gente, acho que eu copiei de novo aqui a mesma coisa. Eu acho que é aqui que começa, ó. Assim, separar o filho da mãe, não. Gente, eu fiz uma bobagem aqui, viu? Não, vamos ler aqui, ó. Assim, separar a filha da mãe significa transformar desejos comuns em sentimentos sublimados. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Dentro da mesma pauta já analisada como filha, que se separa da mãe, pois a nora é a mulher do filho e a sogra, a mãe ou geratriz do que se casou com outra mulher, que é o que ele fala lá no Luz Imperecível, que a gente acabou de ler. Analisando o assunto do prisma de traços da própria personalidade, vamos encontrar em nós aqueles desafios íntimos em que os sentimentos conflitivos ou impróprios são sustentados ou inflados em nós por interesses paralelos. Lembrando a sogra aqui, interesses paralelos dentro do mecanismo das sugestões. Lá ele falou da sogra representando a questão das tradições, né? Aquele pedacinho anterior, a gente, acho que eu copiei errado, viu? Desculpa. Mas, assim, ele trabalha o mesmo aspecto que a gente já comentou anteriormente, né? Eu aconselho a compra desse livro, viu? Para quem não tem. Ele é fantástico, principalmente para quem faz palestra aí. Walter, Nilson, Zezé, Matheus já tem. A Silvia, não sei se faz palestra, acho que não, né? Ô, Val, isso tem a ver um pouco com aquela história que a gente viu do homem velho e do homem novo, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Ô, Val, Fala é o aqui. o Evangelho por dentro. Ó, Evangelho por Dentro, Honório Onofre de Abreu, por Wagner Gomes da Paixão. Depois eu fotografo o livro e ponho no grupo para vocês. Beleza, então, obrigado, viu? Eu tenho 3 livros, assim, do Wagner, no Honório, né? Mas eu sei que tem mais um ou mais 2, não sei. As Chaves do Reino, o Evangelho por Dentro. E o caminho para o... As Chaves do Reino, o Evangelho por Dentro. O Caminho do O Caminho do Reino. Reino, esses 3 negócios. As É Chaves esses do 3 Reino, que eu esses tenho. 3. Mas eu sei que tem Tem mais mais. um. Eu não sei se é mais um ou mais 2. Tem um que o Honório trata sobre uma visita que ele fez, né? Onde ele assistiu uma palestra muito grande de filosofia, é onde Sócrates, o espírito, ministra a palestra, que é um espírito do Honório, que psicografa através do Wagner. Tem Evolução também, que está muito relacionado com o estudo, que foi lançado recentemente. E tem mais outros 2 livros dele. Então, eu estou desatualizada aí com relação a esses livros, mas vale a pena adquirir, sim. Bom, deixa eu ver aqui. Então, aí com relação a essa questão dessa divergência aí entre dentro da família, eu lembrei do capítulo 12 da Boa Nova, o Amor e Renúncia, que ele fala sobre essa questão, né? Então, olha, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais e mães e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos, né? Eu só citei aqui a situação, aí vem a pergunta do Simão Pedro, né? Lógico. Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os halos santos de sua vida. Antes exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Eu lembro que quando a gente começou a estudar essa perícope, eu falei que eu via um pouco de idolatria aí trabalhada e um pouco de renúncia. E aqui,
ele vai falar sobre isso, sobre a questão da renúncia. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos, um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Não pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Se alguém quiser interromper, pode interromper, viu, gente? Eu estou lendo aqui, mas pode interromper. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos a advertências do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Eu pulei um pedacinho aqui, ó. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Mas também, por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas, ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados, negam-no os seus seguidores e companheiros, suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do templo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém,
como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustentando nas mãos uma cana imunda à guisa de cedro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, submisso. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Gente, eu amo esse livro. Boa Nova, para mim, é uma das joias raras aí que veio através do Chico. Ô, Val, Fala, querido. me lembrou esse texto que você acabou de ler, que realmente é uma pérola, né? Me lembrou aquela passagem que Lucas vai contar dos 3 recrutas ao discipulado. Aí tem um terceiro que fala, né? Senhor, eu quero te acompanhar, mas antes eu tenho que ir lá em casa e pedir em paz. Mas, na verdade, ele não vai só despedir, né? Jesus já entendeu ali todo o processo, que ele vai, de fato, pedir permissão aos pais. Ou seja, ele está ligado, né? Permissão para ir seguir, né, Jesus? Então, ele ainda está ligado a essas questões do homem velho, né? Das tradições, daqueles costumes ainda antigos. Não estava pronto ainda para boa nova, do novo, né? Da nova maneira de pensar. Então, assim, é separar dessas questões antigas que ainda nos prendem a, a pensamentos ainda mais arcaicos, né? Só que Jesus, ao mesmo tempo, não está falando que você não pode ter esse respeito com os pais, mas é a questão do arado, né? Você já colocou a mão no arado, então você não pode olhar para trás. Eis a resposta seguinte. Muito bom, Nilson, muito bom mesmo. É isso aí. Esse texto é maravilhoso, né, gente? Então, muitas vezes, a renúncia é uma coisa que a gente tem que aprender também nessa questão, né, dessa disparidade aí de ideias, de sentimentos que existe dentro de uma família, ou até dentro de uma casa espírita, ou no trabalho, em qualquer lugar que a gente possa passar, né? Poderão existir essas divergências e nós vamos ter que trabalhar com elas pensando no nosso caminhar em direção ao reino de Deus, né? Sempre assim. Você sabe? Eu estava pensando aqui, Val, o seguinte, essa questão da renúncia é para muita reflexão mesmo, né? Porque quando nós, que nem o Nilson falou, né, pegamos o arado e vamos caminhando para frente, nós temos, vamos dizer assim, por obrigação, né, por princípio, buscarmos o bem comum, né? E esse bem comum, muitas vezes, eu acho que é confundido da gente pensar assim, temos que ter leis mais justas, né, para os mais necessitados, temos que ter mais igualdade, as leis precisam serem cumpridas, tudo isso é preciso. Só que eu acho que essa renúncia aí é quando você percebe no seu âmbito familiar, né, muitas vezes situações que alguém tem que abrir mão de algo para que a paz reine.
E muitas vezes a gente quer sobrepor com nossa opinião, a nossa tradição, o nosso egoísmo, né? E não buscamos o bem comum. Não se trata, no caso, de omissão da sua verdade, né? Porque muitas vezes a gente encontra situações que são, né? A vida é muito criativa em criar situações em que a gente fica em saias justas, né? Seja com os familiares, no trabalho, como você falou, na casa espírita. E muitas vezes a gente quer que o orgulho fala mais alto, né? E nós não queremos ficar mal na fita, né? Como se fala. A gente quer sobressair, né, as outras pessoas. A minha opinião é que eu acho que, né, e por aí vai. E muitas vezes cria situações bem embaraçosas, né? E aí que está a grande coragem que o Evangelho nos convida a ter. Porque a gente entrar numa situação em que a gente coloca a opinião da gente e impõe, muitas vezes, de uma forma ou de outra, a nossa opinião, aquilo que acreditamos, etc. e tal, tudo bem. Mas a hora da renúncia, eu acho que é uma das horas mais difíceis, porque é quando nós temos que renunciar ao nosso eu, ao nosso personalismo, né? E deixar que a paz reine em situações, às vezes, bastante embaraçosas. Eu já fui testemunha de muitas situações assim, e é bem difícil, né? Você ter aquela pessoa que tome essa atitude, né? Como Jesus, nesse exemplo lindo, maravilhoso que ele coloca, né? Porque Jesus fez tudo em obediência a Deus, né? Para quem que nós fazemos as coisas? Aí é essa pergunta que nós temos que fazer. Para o mundo ou para Deus? Jesus mostrou. Ele não estava fazendo... Estava, né? Porque o exemplo dele era essencial, mas fazendo a vontade de Deus, né? Não dos homens. Porque ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele foi seguindo as orientações dadas, né, por Deus. É isso. Muito lindo, Zezé, você tem toda a razão. Muito linda a sua colocação. Mateus, querido, você quer falar? Está sem som. No primeiro slide que você colocou, Val, no primeiro parágrafo, Jesus ele se refere, né, através de um símbolo ali, nos convida a meditar sobre o poder de Deus, né, o poder de Deus agindo sobre nós, né. É um livro muito interessante referente a essa passagem que nós estamos estudando do Evangelho seria o Vida e Sexo de Emmanuel, né? Porque lá ele fala muito sobre família, e eu, depois que minha esposa foi grávida, eu tive a oportunidade de ter meu filho, eu li com muito cuidado essa obra, sabe? E observando justamente isso, né, meditando sobre o que a doutrina espírita nos traz e o que o Evangelho de Jesus coloca, como diz o Espírito de Verdade, no prefácio, a doutrina ela vem justamente dissipar as trevas. E pensando nos laços de família, quando nós tomamos consciência da reencarnação, nós, dentro dos laços de família, dissipamos certas trevas de ilusão, aonde o pai quer reter o filho, aonde o filho quer reter os pais. Porque muitas vezes um espírito encarnado, ele nasce com determinada tarefa, mas a mãe e o pai não estando na mesma sintonia do evangelho ou da própria vida, a fim de que sejam inspirados pelos tutores espirituais para educar aquelas almas, eles acabam, de certa forma, retendo aquele espírito, retendo a missão daquela alma. E como disse Jesus, né, o espírito não tem aquela capacidade de interpretar o poder de Deus, né? O poder de Deus na vida daquela pessoa, né? Que o poder de Deus está simbolizado na tarefa que Deus confiou àquela alma, justamente para que ele possa progredir e, como é
da cadeia da natureza, auxiliar aqueles que estão ao seu redor e a própria humanidade. Então, se nós pensamos nos laços da reencarnação, nós vamos ver que a reencarnação ela é tarefa, ela é expiação, ela é prova. A família ela é afinidade. E a partir do momento que a doutrina espírita conscientiza a família de que reencarnação, além de amor de mãe e pai, além de paixão, além de carinho, além de momento, ela é tarefa, ela é conscientização de reencarnação das almas, então nós compreendemos o que Jesus quis dizer. E fica ainda muito mais claro o que Jesus fala em João 16,13, que de fato, Jesus não podia falar de maneira clara sobre reencarnação, tarefa e missão de cada alma, uma vez que nós não estávamos preparados para compreender aquilo naquela época, porque nós não tínhamos avançado nem em espírito, nem em ciência, nem em muitas coisas. Então, meditando justamente nas palavras de Jesus, nós vemos que o pai e a mãe, eles têm um papel fundamental na vida daquela alma, que é o que? Sustentá-la, né? Então tem a fase que ele é bebê, que ele é extremamente dependente, tem a fase de criança, tem a fase de adolescência, aí tem a fase adulta. Nessas fases, qual que é a missão da mãe e do pai? Pacificar, educar e ajudar. Porque quando o espírito alcança a fase adulta, o que ele deve fazer? Retomar os seus pensamentos, analisar as suas tendências, as suas vocações, segundo o próprio Emmanuel no livro Pensamento e Vida, para que, se descobrindo na sua vocação, a mãe e o pai sejam uma base para justamente empurrá-lo, sustentá-lo ou inspirá-lo a cumprir a sua vocação. Ao passo que, quando nós não somos conscientes da reencarnação e dessas tarefas, o filho ele começa então a apresentar novas tendências, a mãe e o pai não compreendem, então eles passam a retê-lo, eles passam a cortá-lo, muitas vezes prejudicando a reencarnação dessa alma. Nós temos um exemplo disso na vida de várias pessoas, né, que passaram com tarefas grandiosas pela Terra. Temos exemplos disso na obra literária da doutrina espírita, que está aí de maneira muito vasta para nós. Então, quando nós somos conscientizados, à luz da doutrina espírita, desses laços, acho que as coisas mudam e nós conseguimos interpretar melhor essa passagem de Jesus. Muito bom, Matheus, maravilhoso a sua colocação. Você me fez lembrar um comentário que eu estava com a Zezé, a gente lembrou da Célia, né? A Célia, nos 50 anos depois, maior exemplo de renúncia que teve aquela menina, né? Para manter a paz ali na família, né? É lógico que ela trouxe depois um problema assim de consciência muito grande para o pai, para a mãe, né? Mas a atitude dela inicial foi uma atitude de renúncia imensa em favor da mãe, né? Em favor da mãe, em favor da paz do pai e da mãe ali, do casal ali, da família, né? É um exemplo grandioso também de renúncia, né? Perfeito. Alguém mais? Tudo isso que a gente falou tem muito a ver com os inimigos do homem serão os membros da sua casa. Aqui, os membros da casa, doméstico, familiar, só essa, a notinha do Haroldo, né? Quando que eu tenho um inimigo dentro da minha casa? Quando que eu tenho um inimigo entre os meus familiares? Quando eu deixo ele entrar? Eu pensei na casa como a casa mental. Ah, tá. Sim. A minha pergunta seria essa. Onde é essa casa? No caso, realmente, quando a gente pode encarar das duas maneiras aí, né? Porque quando se fala em casa, no Evangelho, a gente sempre se remete à questão da casa mental, né? Então, tem tudo a ver com o que o Walter falou. Eu posso aceitar ou não os inimigos entrando na minha casa mental, né? Dependendo da minha postura diante das adversidades, aí, das contrariedades que a gente encontra, e dependendo também da minha postura, quando eu aceito os amigos espirituais entrando na minha casa, né? Os amigos, os irmãozinhos que podem nos trazer aí algumas dificuldades, né?
Então, as pessoas, os espíritos, vamos dizer assim, que entram na minha casa mental, eles só entram com a minha permissão, realmente, né? Com a sintonia que eu permito com que eles possam entrar na minha casa, né? Mas eu tenho a impressão que aqui a gente pode trabalhar mais também a questão da casa como a família, né? Tanto é que na nota que o Haroldo coloca, ele coloca membro da casa, doméstico, familiar, né? Então, o conceito que tá sendo desenvolvido aqui, com certeza, é a família, né? Então, quando que eu tenho um inimigo entre os membros da minha família, da minha casa? Você consegue imaginar isso? Jesus está falando que os inimigos do homem serão os membros da casa. Fala, Mateus. Eu acho que os inimigos estão instalados a partir do momento que nasce a incompreensão, né, e a ignorância do direito de cada um. Francisco de Assis, quando reencarnou, a gente vê que o pai dele, simbolicamente, ele foi um grande inimigo dele, né? Porque queria colocá-lo como vendedor, queria colocá-lo como uma pessoa que iria ganhar dinheiro, queria que ele fosse para a guerra, queria que ele fosse vitorioso na guerra, mas a vocação da alma dele não era essa, né? E o pai dele, não compreendendo ele, né, mas tomando a sua vida como exemplo e transferindo para o seu filho tudo aquilo que ele achava que era certo, de certa forma ele se tornou um inimigo, né? Daí a importância da conscientização, de entendermos o direito de cada alma. Muito bom, muito bom. Mas tem Eu outro aspecto também. Fala, Nilson. vou um pouco mais longe, pode ser meio doideira minha, vocês me corrigem. Não, fala aí, não tem doideira aqui, não. Aqui a gente só Então, discute. pensa assim, inimigos hoje, na reencarnação atual, na próxima volta como família, para Exatamente. corrigir essa questão aí, ó. Exatamente. Né? A doutrina espírita nos esclarece, nos orienta que inimigos do pretérito, né? Eles podem vir juntos para sublimar aquele sentimento, para sublimar. A gente tem um exemplo no nosso lar, né? Que o pai de André Luiz vai reencarnar e vai trazer como filhas as meninas, né? Que ele desencaminhou, lembra desse caso, não é? Então, a gente vê na doutrina espírita esse caso, né? Um assassino, sei lá, do passado, ele pode vir como um filho meu, como um irmão meu, porque quando ele vem como filho, eu já transfiro para ele um sentimento de mãe que vai estar acima né, de qualquer outro sentimento. Então, trazendo ali os inimigos do pretérito juntos na mesma família, é uma maneira de sublimar esses sentimentos, transformar esses sentimentos e sublimá-los, né? Essa é uma maneira de encarar também. Não que as outras que vocês falaram, falaram não seja o caso também, né? Lógico. Mais algum comentário? Não? Vamos lá, ó, Nora de novo, aqui, ó. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Está no Luz Imperecível, né? Assim os inimigos do homem. Os inimigos podem ser examinados sobre dois aspectos: os da família consanguínea e os traços da própria personalidade. A doutrina espírita nos ensina que as pessoas que se desentenderam em passadas reencarnações, hoje se congregam dentro de uma mesma família, buscando o resgate e a harmonização indispensáveis diante das leis do Senhor. Por misericórdia, dificilmente se recordam dos acontecimentos desagradáveis do passado, em função do véu do esquecimento, embora se manifestem antipatias, ódios, ciúmes, desconfianças, a ponto de virem a ocorrer separações, perseguições, mortes. E muitos chegam a constatar que é mais fácil conviver com estranhos do que com parentes.
A ocorrência vai mais longe, se estendendo a chefes de serviço, a companheiros de atividade, a pessoas diversas com as quais somos, pelas circunstâncias, obrigados a interagir. De outro lado, há de se considerar a presença dos inimigos, dos inimigos que cada um traz dentro de si, representados por conflitos, por deficiências de que somos ainda portadores e que conspiram contra a saúde física, o equilíbrio emocional e a felicidade. Então, a gente sabe, né, que todos os nossos sentimentos assim complicados nos colocarão em situações, nos darão, na verdade, Deus nos dá oportunidades, né, para que esses sentimentos todos sejam sempre modificados, sublimados, né? Muitas vezes nós conseguimos, mas muitas vezes, mesmo dentro da família, vamos dizer assim, apesar do véu do esquecimento, como ele coloca aqui no começo, né? Ainda existem certas, às vezes o sentimento anterior era tão forte, né? Era tão complicado que provavelmente uma reencarnação junto não vai ser suficiente para restaurar aquela situação, né? Então, muitas vezes aparece, como ele fala aqui, antipatias, ódios, ciúmes, desconfianças, né? A ponto de ocorrerem as separações, as perseguições e até mortes. Mas nós sabemos que a família é a nossa primeira escola, não é? Nós sabemos que é ali que a gente tem que trabalhar mais os nossos sentimentos, né? Isso que você está falando é o que nós lemos agora há pouco num outro texto, que ele fala da lógica da providência divina, né? Isso. Muito bom, Walter. Exatamente. Né? Porque, a princípio, quando a gente começou a ler Nosso Lar, lá a gente ainda estava começando, né, no Espiritismo, o que você imagina, né? Imagina que o pai dele ia voltar numa situação complicada, onde ele, sei lá, tivesse que passar por situações parecidas com aquelas que ele provocou, né, para restaurar, para resgatar o débito dele. Não, né? Deus nos dá as oportunidades mais benditas, né, mais misericordiosas, né? Porque a gente pensa sempre sobre o nosso aspecto humano, né? Às vezes a gente olha para Deus e quer que Deus tenha reações, vamos dizer assim, como as nossas, né? A gente esquece que o amor amor divino é acima de qualquer conveniência nossa, né? A justiça divina segue parâmetros que nós muitas vezes desconhecemos e nós não nos damos conta, né? Mas a justiça divina está sempre trabalhando com a misericórdia, com misericórdia. Então, o pai de André Luiz volta com as filhas, né? Que ele desencaminhou. Olha a misericórdia, né? Verdade, Val, porque eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, me enriqueceu bastante, porque normalmente a gente pensa, abusou daqui, vai espiar dali, né? Essa limitação, aquela... Não, muito pelo contrário, né? A gente olha para o pai dele, não tem essa expiação, que normalmente a gente julga, né? Que é algo extremamente natural, volta num corpo comum, com uma família, mas como o papel do pai é educar, aquelas que ele desviou, ele simplesmente vai educar. E essa expiação é muito mais moral da parte delas do que uma expiação física. Então, muito rico isso que você trouxe, porque nós temos o hábito de falar, olha, vai espiar, na próxima reencarnação vai fazer assim, quando na verdade a misericórdia e o amor de Deus andam de mão dadas, né? A gente não tem realmente o parâmetro disso. É que a gente muitas vezes confunde a lei de ação e de reação com olho por olho, dente por dente. A gente ainda confunde muito isso, né? Teve um texto que a gente leu, acho que foi no NEP do Caminho, né, Walter? Me ajuda aí. Que estava falando que quem ainda tem essa... acho que está no livro Consolador. Quem ainda tem essa noção de olho por olho, dente por dente,
É um espírito que ainda precisa crescer um bocadinho, né? E entender que a lei de ação e reação não é olho por olho, dente por dente. Absolutamente não é, né? Então, essa questão, como a gente estava falando, essa questão da misericórdia divina, da justiça divina, cara, a gente não tem ainda elevação para entender isso, né? Nilson, você queria falar alguma coisa, querido? Exatamente, lá no centro, a gente estava estudando essa questão, né? E a gente tentando desmistificar essa ação e reação fatalista, né? Essa questão fatalista que, você fumou, você vai vir com câncer no pulmão, ou com uma doença respiratória crônica, não necessariamente, você pode vir engajado numa campanha anti-tabagismo, né? Então, Exatamente. tem que trabalhar essa questão, que de fato ainda tem, né? Essa questão aí que você falou, da olho por olho, dente por dente, fatalista, tem que olhar isso mesmo. Muitas vezes, eu me lembrei agora do livro Memórias de um Suicida, conta o caso lá se eu não me engano é Roberto o nome dele, é um espírito que na existência anterior ele traiu a mulher, ele abandonou a família e foi viver com uma outra pessoa, e essa pessoa, na verdade, só tinha interesse pelo dinheiro dele. Aí, quando acaba o dinheiro dele, essa pessoa quer abandoná-lo também, né? E aí ele fica tão revoltado que ele acaba matando essa moça e essa amante. Ele acaba matando, estrangulando, né? Com as próprias mãos, ele estrangula a moça. E depois que ele vê a moça morta, ele fica tão desesperado que ele suicida-se, né? Então ele se enforca. Então, na reencarnação posterior, ele pede para vir com as mãos atrofiadas, porque as mãos foram o instrumento que propiciaram a morte da mulher que ele amava essa moça. Mas é dito para ele que por conta do tipo de morte dele, ele danificou o perispírito, o suicídio. Ele danificou o perispírito. Então, ele vem com graves problemas aqui na traqueia, na fala, na respiração, ele vem com graves problemas aqui, né? Então, muitas vezes, não é o olho por olho, mas é uma ação e reação no sentido de consequência. No caso, ele danificou o perispírito com essa ação, né? Então, é uma condição diferente, né? Val, exatamente. Eu lembro desse caso. Tem tempo que eu li Memória Suicida, deve ter uns 3 anos. Mas eu lembro desse caso também, né, me ajuda aí se minha memória falhar, que ele pediu também para vir pobre, né, assim, porque ele era rico, né, ele parecia que ele era produtor de vinhos, ou algo, né, vendia vinhos, algo nesse sentido. E aí eles falaram para ele, calma, você não precisa vir pagar tudo de uma vez, né, você pode parcelar, porque a chance de você falhar será alta, né, ou seja, cometer outro suicídio. E ele, não, eu quero resgatar e tudo, porque eu não aguento. Ele estava vivendo um inferno emocional, né, da consciência dele, um inferno consciencial dele. E ele pede, lembra, é isso mesmo, né? Olha para você ver, a misericórdia divina ainda nos oferece parcelamento. É verdade. Ele nasce filho de num prostíbulo, e a mãe, quando vê que ele tem todas essas dificuldades, a mão atrofiada, dificuldade aqui na respiração, tá, a mãe abandona ele. A mãe abandona. E é uma senhora idosa com uma filha que o recebe, né, que cuida dele. E a filha dessa mulher é a mulher que ele matou. O Val, esse personagem acho que é o Mário Sobral. Eu não lembro o nome, sinceramente eu não lembro. Ele matou a história, ele estrangulou a mãe Isso, dele.
O nome dele eu não lembro, não. Mas eu eu lembro bem da situação, né? Quando a gente olha, né, os bastidores de um processo reencarnatório, como ele é grande, como ele é rico, como ele é grandioso, né? Memória Suicida, Nosso Lar e Missionários da Luz também, isso fica muito evidente na reencarnação de Sergismundo. Então isso faz dar mais valor ainda à vida, né? É muito grandioso. O processo reencarnatório é um processo muito rico. Cada espírito, muitos espíritos são convocados a participar, cada um no setor, né, para o corpo biológico, para a família, para o país, a parte da economia, como é que esse espírito vai vir, o trabalho. São equipes grandiosas, né? Então, é bem interessante a gente lembrar isso, principalmente para aquelas pessoas mais depressivas, com alguma questão aí, né? Para valorizar ainda mais a vida. Muito legal mesmo. E escuta, a gente tem só mais alguns minutinhos. Vamos acabar de ler esse texto aqui, porque depois aí a gente inicia na outra reunião, a gente inicia outro versículo. Pode ser? Vamos lá, ó. Até aqui a gente leu, né? E aí vem assim: serão seus familiares. No âmbito familiar, os inimigos, nem sempre manifestos ostensivamente. Peraí. Agem e reagem de modo a impedirem, ainda que inconscientemente, que vivamos como gostaríamos, compreendidos e amados, que vem de encontro com aquilo que o Mateus estava falando ali, né? Nessa situação, se soubermos administrar com humildade e embasados no conhecimento que ora detemos, a dificuldade será reduzida ou desativada, como também teremos a convicção de que podemos ser. Desculpa, gente. Que podemos ser agentes ativos geradores de dificuldades para terceiros do mesmo teor. Tal fato estará a nos exigir a ação cristã na superação de quaisquer arestas que possam impedir que o lar seja o cadinho capaz de recompor os terrenos do destino na base do entendimento e do perdão. Vem de encontro com o que a Zezé comentou. Ai, meu Deus. Serão os seus familiares. De outro lado, não podemos esquecer da série de caracteres de ordem negativa a imperarem em nosso psiquismo. São eles elementos mais complexos, porque instalados no íntimo conspiram contra o bem-estar. Nesse caso, renovar-se passa a ser caridade essencial de que necessitamos adotar. Tão sério é este fator que o mestre nos adverte. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temeis antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós estudamos esse versículo aqui já. É isso, gente. Aí semana que vem a gente vem por outro versículo, mas vocês querem fazer mais algum comentário? Esse textinho aqui vem bem de encontro com o que o Mateus colocou no começo, né? Do comentário desse versículo, as dificuldades que a gente encontra dentro da nossa família, né? Para seguir aquilo que a gente veio para fazer, né? Bem o que o Mateus comentou. Mais alguma coisa? Nenhum comentário? Eu acho que esse texto, para a época que nós estamos vivendo, ele é muito apropriado, né? Numa época em que as famílias se voltaram para dentro, né? E tiveram maior tempo para conviver, né? E a gente acompanha algumas palestras, algumas entrevistas, e a gente percebe a gravidade dos problemas que têm surgido com essa nova situação, em que as famílias começam a conviver mais, começam a estar mais presas dentro do mesmo ambiente, passar mais horas do tempo interagindo, né? E esse é um texto interessante e muito apropriado para isso, né?
porque as dissensões que têm surgido são muito grandes, não só a nível familiar mesmo, da convivência, mas a nível individual, né? A nível das pessoas individualmente. Muito bem lembrado, Walter, muito bom. Por outro lado, né, é bem interessante esse confronto, né, porque nós precisamos dele. Porque muitas famílias que hoje estão assim assumindo a educação dos filhos, porque começaram a perceber coisas que com o envolvimento do trabalho não permitia que visse, né? Uma convivência mais de perto, percebendo situações que antes não viam, né? Então, não é à toa, né, que vem a pandemia nesse sentido de nos colocarmos à frente do que é mais importante. O que é mais importante? Para que estamos fazendo isso ou aquilo, né? De um posicionamento íntimo. E muitas pessoas fogem, assim, realmente fogem da situação. Eu, em conversas com as minhas filhas, muitas comentaram, né, que a mãe estava doida para voltar ao trabalho, porque não aguentava os filhos, porque a situação era difícil, porque, né? Mas a quem pertence a educação do filho? Voltando aí à questão, né, inclusive que Mateus colocou, né, essa fuga da família, da convivência, da troca, né? Vamos dizer assim, nós sabemos que não devemos estar presos a tradições que excluem, né, a situações só de fachada e tudo mais. Mas o conhecimento, a sabedoria daquele que vivenciou uma experiência, essa troca amorosa, né? Não importando se o filho, ainda nós comentamos isso, né, no nosso estudo lá dos missionários, né? Alguém comentou sobre, será que o filho virá e ele será mais evoluído? Sim, porque e veio para ensinar os pais, né, a chamar, né? Nunca tivemos tantos relatos de casos de distúrbios comportamentais das crianças em tenra idade, né? Chamando a atenção dos pais, né? E outro dia o Joaquim comentou comigo que ele leu em algum lugar, mas disse que nos Estados Unidos o número de demissões para mudança de vida estava assim um número altíssimo, porque as pessoas puderam comparar a sua vida antes e depois do home office, né? E o tempo despendido apenas com o trabalho, né? Quantas horas que você poderia estar com seu filho e você está privado disso, né? Na educação, né? Aqui, para aqueles que pensam, para aqueles que realmente assumem a responsabilidade da maternidade e da paternidade, né? E da própria convivência familiar, que a gente sabe que é o cadinho que faz com que a gente ande para frente, né? Na questão da nossa evolução espiritual, né? É o cadinho, bem quentinho. Muito bom, gente, muito bom. Alguém mais? Nós já estamos no nosso horário, né? Eu vou encerrar aqui. Eu vou pedir para vocês ficarem um minutinho só depois que a gente encerrar, que eu gostaria de comentar uma coisinha com vocês. Então, para encerrar,
Eu estou tão feliz com a volta do Matheus aqui que eu vou pedir para o Matheus fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, meu querido? Claro, Val, com certeza. Com Por certeza. favor. Aqueles que se sentirem à vontade, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, buscar nesse breve minuto a concentração dentro da nossa alma, do nosso tempo, e nós rogamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, ampara-nos neste momento em que nós atravessamos no mundo dificuldades morais e físicas, a fim de que possamos silenciar, possamos olhar para o templo do nosso espírito e entender a vontade de Deus diante dos nossos deveres. Senhor, dá-nos coragem, Mestre, para não fugir das obrigações que nós mesmos pedimos no plano espiritual. Dá-nos, Senhor, a paciência através do amor e da caridade para lidar com aqueles que no passado somos responsáveis por desviá-los, por deseducá-los e colocá-los no mau caminho. Dá-nos, Senhor, o amor necessário e ensina-nos o verdadeiro sentido do amar, para que nessa vida, Senhor, dentro do nosso lar, nós possamos reconduzir e recolocar aqueles entes que tanto amamos num bom caminho. Não somos, Senhor, responsáveis pela educação de ninguém, entretanto, ensina-nos a ser o exemplo para influenciar e, de algum modo, tocar o coração daqueles que estão ao nosso redor. Jesus, ensina-nos a suprir o vazio da nossa alma com o amor extenso do Teu Espírito e mostra-nos que se a matéria ela passa e ela perece, somente o Espírito Eterno é capaz de alcançar a verdadeira felicidade na comunhão com Deus, na comunhão contigo e na comunhão com as leis divinas. Muito obrigado, Senhor, pela extensa caridade que há mais de 2000 anos você faz por nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, obrigada a todos. E, se Deus assim o permitir, estaremos de volta aqui a semana que vem. Vou interromper aqui. Tchauzinho para todo mundo.